Olá pessoal, estamos direto do campus, na verdade hoje na sala de aula aqui do primeiro semestre de Ciências Contábeis e Administração, é isso? Sim! Ah, é para saber que tem gente lá assistindo, não é um estúdio, né? Nós estamos numa sala de aula hoje, o assunto é educação financeira, tá bom? A aula, a disciplina é de comunicação, liderança e intervenção. Eu olho para eles aqui porque eles vão dando dica para mim aqui também, tá bom? E estamos com uma super convidada que é a Rita de Cássia Lima, que fez administração aqui na Unifage também e que veio bater esse super papo legal com o pessoal sobre educação financeira. Bem-vinda, Rita. Obrigada. Muito bom. E as alunas convidadas que vieram aqui, né? Na hora que a gente falou, quem pode vir aqui para frente? As duas já quase caíram aqui, tropeçando, de tão rápido que vieram. Muito obrigado, Aline e Maria Júlia. Bem-vindas aqui, tá bom? Legal. Eu vou começar com a primeira pergunta, né? Hoje é dia 9 de março, né? Ontem foi dia da mulher, né? Dia Internacional da Mulher. E eu abri aqui falando isso, né? Na minha percepção, a gente só pode dar parabéns para a mulher quando ela consegue conquistar respeito, não é isso? Dignidade e os direitos que são básicos. Quando a gente fala de básico, é tudo, né? Então, aí sim, parabéns. Mas um feliz dia da mulher para todo mundo, e por isso que a gente fez uma bancada feminina aqui. Eu estou minoria hoje aqui, tá bom? Rita, vamos fazer uma ligação aqui do que você falou de educação financeira e um pouco desse negócio do mundo feminino, das mulheres, o que é importante para isso hoje na educação financeira. Bom, pessoal, se a gente pegar um histórico de como era a vida das mulheres antigamente e a gente pensar no quanto elas hoje podem ser independentes, e eu falo independente em vários sentidos, mas aqui eu estou para falar da educação financeira, né? E se a gente parar para pensar nisso, então as mulheres, o quanto elas podem ser independentes através da educação financeira. Muitas mulheres hoje a gente vê através dos estudos que elas às vezes convivem com maridos, né, com pessoas abusivas, porque elas dependem deles financeiramente. E esse é também um propósito que eu tenho com a educação financeira, de fazer com que as mulheres acreditem, né, que elas podem sim viver de uma maneira independente. Legal. A gente está fazendo uma troca de microfone aqui, porque é uma sala de aula, né? Então a gente tem um microfone só. Então quem está assistindo a gente no direto do campus aí, depois os alunos podem assistir também e acompanhar os vídeos aí, se inscrevam e a gente perdoa aqui a troca de microfone. Bom, vamos lá. Então, essa foi a primeira pergunta. A outra, eu fiquei curioso lá quando você estava falando de guardar dinheiro. Parece tão difícil, né? E aí você tem uma dica lá, né? Você passou uma dica lá, eu queria que você falasse assim, né? Que eu acho que é muito prático de começar a pensar em educação financeira, que você fala de inteligência financeira, né? Que é muito legal. Qual que é essa dica dos 3 lá, no percentual que você quebra em 3 e tal, e o que isso pode transformar na vida de quem está pensando em ter uma educação financeira? Bom, a regra 50-30-20, né, é um método é um método básico que eu costumo aplicar para as pessoas que não sabem por onde começar. Então, quando a gente para pensar que a gente pode começar guardando pelo menos 20% da renda, isso, às vezes, na maioria das vezes, soa algo, isso eu consigo. Porque quando a gente pensa em poupar, não é poupar a maior parte daquilo que você ganha, porque você tem suas despesas fixas, aquelas que a gente vai destinar os 50%, e as despesas variáveis, que são os 30%. Quando a gente pensa em poupar, então, a regra 50-30-20 é a mais indicada, que de uma maneira básica, de uma forma que as pessoas mesmo conseguem fazer, elas conseguem ter ali um valor que elas vão poupar todo mês. É claro que isso, na prática, às vezes não acontece, né? Dependendo da situação da pessoa, porque eu já tive pessoas que falaram, não, eu consigo poupar mais que 20% por mês. Então, os 20% que você fala que eu vou investir, que eu vou poupar, eu vou destinar esses 20% às minhas despesas variáveis. E o que era despesa variável, que é 30%, então eu poupo os 30%. Aí a regra fica 50, 20, 30. Exatamente. Isso é personalizado para cada pessoa, né? Obrigado. E você vê que bacana, a gente já está começando a falar de conceitos. Aqui é o primeiro ano de contábeis, né, de administração e contábeis. A gente já está falando de conceitos que alguns acho que conhecem, outros não, né?
mas que a gente vai ver ao longo do curso. E aí, já perguntando o curso de administração para as nossas convidadas aqui, Aline e Maria Júlia, começar pela Aline, que foi a que chegou primeiro aqui naquela correria toda. Aline, como é que está o curso? Fala um oi para a galera aqui, como é que você está achando do curso agora? São 2 semanas, não é isso? E como é que está essas 2 semanas aí? Oi, eu sou a Aline, tenho 23 anos. Eu estou gostando do curso. Eu era de uma área totalmente diferente, fiz 2 anos de odontologia, não tem nada a ver, mas eu estou gostando muito. Interessante. E agora Maria Júlia, desculpa, não falei no microfone aqui, né? Maria Júlia, o que você tem de curiosidade quanto à parte de educação financeira? Você consegue guardar dinheiro? Como é que é a tua vida financeira hoje? Não precisa contar quanto você tem guardado lá, senão é um marido rápido, não sei se você já é casada, né? Não, né? Então tá bom. E aí, como é que é a sua gestão financeira? Bom, eu trabalho e eu invisto meu dinheiro na faculdade mesmo. E aí eu tenho uma pergunta para a Rita, que é saber como, no meio de uma crise financeira familiar, ter a inteligência financeira nesse momento difícil para todo mundo da família. Muito bem, eu gostei do que ela falou, que nesse momento eu invisto só na minha faculdade mesmo. Gente, é claro, toda vez que a gente está fazendo um curso, está fazendo uma especialização, isso a gente está investindo, é um investimento. Claro que eu enfatizo aqui muito a questão da poupança, né, de você ter um objetivo, mas a faculdade é um objetivo sim, tá? Bom, a questão eu costumo falar que todo planejamento financeiro ele deve ser algo em conjunto, deve ser algo familiar. Quando uma família, por exemplo, um pai, uma mãe, uma vez uma mãe de família me procurou e falou: eu consigo poupar isso. Eu falei: e os seus filhos, não tem gastos? Tem, mas a gente vai tentar diminuir. Eu falei: então conversa com ele e vê o que ele está disposto a diminuir. Porque isso é algo que tem que ser feito em conjunto. O que o meu filho gosta, o que o meu esposo gosta, o que a minha irmã gosta, isso deve ser levado em consideração também. Muitas vezes os pais falam: vamos cortar isso porque isso está fazendo com que a gente gaste muito dinheiro. Mas se é algo importante para o filho, será que você cortar aquilo não vai ser algo que vai gerar um conflito familiar ali? Então é algo que sempre deve ser decidido em família. E é claro, fazendo um estudo, né, da renda de cada um, da receita. Muitas vezes a gente não consegue, através da receita atual, poupar. É um objetivo, mas é difícil. Então entra naquela questão de alguém começar a fazer um trabalho extra. Por exemplo, um pai que tem uma especialização, que tal começar a fazer palestras sobre o assunto para adquirir uma renda extra, né? Uma mãe que consegue, por exemplo, cozinhar, fazer algo que gere uma renda. Um filho que tenha muita habilidade, né, no meio digital. Hoje em dia, os jovens, a gente tem uma facilidade muito grande. Será que a gente não conseguiria gerar uma renda extra através disso? Então, quando a gente conversa sobre educação financeira, e é algo que eu costumo falar, enfatizar a importância de ser conversada educação financeira em casa, porque se a gente parar para pensar hoje, embora o MEC tenha estabelecido, né, que a grade escolar agora tenha que ter essa matéria, mas e os adolescentes que já saíram da escola? E os pais que nunca tiveram educação financeira? O que eles devem fazer para ter, então, essa educação financeira? Eu costumo falar que o primeiro passo é a conversa familiar, é o diálogo em família. Legal, muito bem. Obrigado. Aline, uma pergunta então para a Rita aqui. Acho que você estava pensando em que era melhor de investir, um negócio assim, né? Então fique à vontade. Rita, para quem tem uma renda baixa e quer guardar e investir um dinheiro que seja baixo, qual é a melhor maneira de investir? Bom, aí entra naquele aspecto, né, de você, se você tem uma renda baixa, mas mesmo assim você quer economizar, eu costumo falar, gente, que como eu falei, é um mito a gente pensar que só pessoas ricas conseguem investir, só se eu ganhar bem eu vou conseguir poupar. Se você ganha R$2.000 por mês e não consegue poupar, você ganhando R$10.000 por mês, você também não vai conseguir poupar. Porque é um comportamento interno que você tem com relação ao dinheiro, não se trata da quantia do quanto você ganha. Então esse é o princípio básico, assim, a gente tem que começar aos poucos. Eu lembro que o meu primeiro emprego, quando eu comecei a fazer faculdade, foi um estágio aqui na prefeitura de Jaguariúna, e eu ganhava R$600 por mês.
que é o valor até hoje, a bolsa estágio na prefeitura, né? E eu estava até falando para o Rogério que todo mês eu tinha que poupar R$150. Era uma questão sagrada para mim. O dia que eu não conseguia, eu falava, meu Deus, o que aconteceu esse mês? O que eu fiz? Então, desde criança, mesmo ganhando pouco, eu sempre tive esse princípio básico. Se eu não guardasse, era como se eu não tivesse trabalhado, como se aquele mês não tivesse valido a pena para mim. Então, o salário alto não é uma justificativa para que você possa poupar dinheiro. E aquela questão, se mesmo, independente do salário que você ganha, se você não consegue poupar por uma questão de despesa fixa, muitas vezes as pessoas têm financiamento, que é algo que você não vai conseguir se livrar tão fácil. Então, nesse momento, a gente deve pensar em como aumentar a nossa renda. Não se trata de cortar, porque nesse momento a gente não consegue, mas será que a gente não consegue aumentar a renda? Muito bem, a gente tem que encerrar, porque senão o vídeo fica muito grande. Rita, muito obrigado. Obrigado às meninas que vieram participar da entrevista. Foi rapidão, não é? Legal, depois a gente faz uma outra e faz o pitch também. Você que está nos acompanhando, valeu, obrigado, participe, se inscreva. Aqui foi direto no campus, na verdade, direto da aula de comunicação, liderança e intervenção. Valeu, pessoal, obrigado. Cameraman, manda bronca, pode desligar.